Glória a Deus, abra a sua Bíblia, vamos correr porque o tempo já é curto para mim. Atos capítulo 20, vamos ler do 7 ao 12. E embora eu tenha intitulado essa ministração Um Sono Fatal, eu acredito que mais do que falar de coisas que nos ameaçam nessa noite, eu quero falar sobre a riqueza que é a vida da igreja e o que pode nos tirar disso. Aqui em Atos capítulo 20, versículos 7 a 12, nós temos um relato, nós temos uma história que é quase que um retrato, uma fotografia de uma igreja local, como a nossa, só que tirada 20 séculos atrás. A igreja de Troade estava reunida num domingo como esse, e algumas coisas extraordinárias acontecem, para o bem e também para o mal. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos ao fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava assentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. E assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Quantos já tinham lido esse texto bíblico alguma vez na vida? Boa parte de vocês, e a outra parte ainda não leu o livro de Atos. Um livro tão importante que conta a história da igreja no seu começo e nos dá muitas referências sobre como nós devemos viver hoje, tanto tempo depois. Porque a igreja nasceu com pureza, com poder do Espírito, com unidade, com disposição de manifestar o reino de Deus mesmo diante de tanta opressão e perseguição que havia naqueles tempos. Eu acredito que esse quinto livro da Bíblia, o primeiro depois dos Evangelhos, seja um dos principais que devem ter a nossa atenção. Aqui a gente aprende a ser igreja. E como eu disse, essa narrativa aqui me dá uma imagem bastante real do que significa a vida de igreja e o que pode acontecer para que nós sejamos tirados dela, para que nós percamos o privilégio que nós temos de viver isso aqui. Eu acho que vocês todos, ou pelo menos a grande maioria, entende que quando eu falo de igreja, eu não estou falando de um prédio e também não estou falando de uma instituição com CNPJ, estatuto e tudo mais, ainda que essas coisas existam e nos sirvam. Mas quando eu falo de igreja, eu falo do povo de Deus conectado, das pessoas que servem a Cristo, organizadas para fazerem avançar o reino de Deus e glorificarem o nome do Senhor na terra. E é muito interessante essa narrativa. Eu gostaria de mostrar aqui, nesse relato, de como foi um culto de domingo na igreja, numa cidade chamada Troade. E você vai perceber que tem muito a ver com o que acontece aqui também. E a minha expectativa é que o Espírito Santo lhe ajude a enxergar quanta preciosidade há naquilo que nós fazemos. Mas também que o Espírito Santo lhe ajude a enxergar as estratégias de Satanás para que você se desconecte do que está acontecendo aqui e você acabe perdendo o vigor espiritual e até mesmo a sua fé. Satanás trabalha o tempo todo para isso. Olhando para esses versículos que acabamos de ler, a gente percebe que a vida da igreja tem rotina. Sim, a vida da igreja tem rotina. O texto começa no versículo 7 dizendo: no primeiro dia da semana, tudo que ele vai contar a partir daí é na verdade a sequência dessa frase: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos. E eu poderia dizer como sempre fazíamos.
como sempre fizemos. O primeiro dia da semana é o domingo. E desde que a igreja nasceu em Jerusalém, o domingo passou a ser um dia especial, ainda que longe de transmitir para vocês aqui a ideia de que a igreja é uma igreja que funciona no domingo. Aliás, semana passada nós tivemos um dos nossos pastores aqui falando sobre a igreja da segunda-feira. Não é verdade? E é tão importante que nós sejamos igreja o tempo todo. Mas a igreja se reunir no domingo, como estamos fazendo aqui, é um hábito que se estabeleceu desde o começo. Já se vão 20 séculos. Todos os domingos a igreja se reunia. Era uma rotina. E eu não sei como você recebe essa palavra rotina. Talvez alguém, ao ouvir esse termo, já o traduza no coração como mesmice. Mas eu quero dizer para você que rotinas não tem que significar mesmice. Rotinas são hábitos, e aqui eu estou falando sobre rotinas virtuosas. Todos nós gostamos de novidades, sim ou não? Quem aqui gosta de novidades? Todos nós gostamos de algo que nos surpreenda, seja na vida espiritual, seja na vida conjugal, seja nas nossas atividades de diversão. Nós gostamos de coisas novas, alguns mais do que outros, mas todos nós gostamos. E eu tenho uma boa notícia para você: o reino de Deus é um reino de novidades. Deus é um Deus criativo. Mas, com toda sinceridade, eu penso que a nossa saúde espiritual, e eu diria até a nossa saúde relacional e a nossa saúde física, depende mais daquilo que nós fazemos sempre do que das novidades que nos surpreendem. É por isso que eu chamo de rotinas virtuosas. Domingo, parar tudo, sair de casa com uma Bíblia debaixo do braço, me reunir com os meus irmãos, adorar. De certa forma eu posso até mais ou menos prever o que vai acontecer. Você pode sair de sua casa já imaginando, às 7 horas, um dos pastores vai dar uma palavra de abertura, quem sabe horário. Depois nós vamos ter um tempo de louvor. Depois nós vamos ter um momento em que vamos consagrar nossos dízimos e ofertas. E então o pastor, provavelmente o pastor Danilo, porque ele é o mais fominha de todos, ele vai pregar. E ao final, eu espero que ele se lembre de nos despedir com aquela bênção bonita que ele costuma proferir no altar, a bênção sacerdotal. E você pode prever como será o culto, sim ou não? A certo ponto, mas pode. E eu quero dizer que isso não é mal, porque assim é a nossa vida. Nós somos sustentados por rotinas virtuosas, por repetições. Quer ver? Quantos de vocês têm o hábito de tomar ao menos um banho por dia? Levanta a mão aí, só os que podem. E quem está ao seu lado, diga graças a Deus. É uma rotina. Eu imagino que todos os dias, quando você acorda, você escova os seus dentes. É uma rotina. Eu imagino que todos os dias você se sente à mesa para comer. E se você for um pouco mais profundo e tiver um testemunho cristão melhor do que a maioria, você não apenas vai comer, mas ao redor daquela mesa você vai desfrutar da comunhão com a sua família. Todos os dias acontece isso, sim ou não? E é justamente a repetição dessas coisas que nos dão saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Portanto, nós precisamos aprender a valorizar as rotinas. Porque a gente vive numa geração que quer ter um show a cada dia. A gente vive numa geração que quase que cobra de Deus uma performance pirotécnica a cada domingo para se sentir estimulada a sair de casa. E meus amados, a vida cristã é mais do que novidade. Eu diria que o novo é muito bem-vindo, mas eu diria que o de novo é mais importante. Diga comigo, na vida da igreja tem de novo, e de novo, e de novo. E felizes são aqueles que reconhecem que Deus está no de novo.
Felizes são aqueles que reconhecem que é na repetição de hábitos saudáveis que nós edificamos a nossa fé santíssima, como diz a palavra. Agora, a vida da igreja tem também propósitos. Diz aqui o texto, que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Lucas está dizendo que a igreja entrou naquele domingo, estava reunida com um propósito. Que propósito? Partir o pão, celebrar a ceia, como nós celebramos nessa noite. Esse era o propósito central da reunião naquele domingo. E é muito importante que nós saibamos que numa igreja bíblica como a nossa pretende ser, as coisas acontecem por propósito. Tudo tem propósito aqui. A gente não faz nada para encher o seu tempo. A gente não faz nada para encher a linguiça. Tudo tem um fim. Tudo tem um objetivo. E eu percebo que algumas pessoas, por ficarem mais na periferia, elas não conseguem captar o objetivo das coisas. E às vezes elas até participam de uma parte daquilo que ocorre na igreja, mas elas não compreendem o porquê. Se eu pudesse estimular algo na sua vida, eu gostaria de estimular nessa noite a sua curiosidade acerca dos propósitos. Porque Jesus não converteu você para que você seja emburrecido. Jesus não converteu você para que você seja a massa de manobra de quem quer que seja. Ele lhe deu uma capacidade de discernir, de pensar, de entender. O apóstolo Paulo chega a falar da nossa vida como um culto racional. Escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Nós devemos entender o que nós estamos fazendo. Por que você levanta as suas mãos quando está adorando? Talvez alguém aqui me responderia, porque todo mundo está com a mão levantada. O que significa aleluia? Louvado seja o Senhor. Tudo tem propósito, meus irmãos. Tudo tem significado na vida da igreja. E vai ser muito rico se nós compreendermos os significados, porque compreendendo os significados nós vamos entender o valor de cada coisa. Por exemplo, nós somos aqui uma igreja grande, somos milhares de pessoas nessa cidade, mas nós fazemos questão de nos reunirmos, nos organizarmos em pequenos grupos, que nós chamamos de células. E eu me surpreendo de que de vez em quando alguém que já está nessa igreja há bastante tempo desiste de frequentar a célula. E quando nós vamos investigar, indagar, aquela pessoa diz: é porque eu não gosto muito, é porque eu tenho que pagar um certo preço para sair de casa e ir à casa de alguém. Bom, nesses últimos meses, esse preço ficou mais barato, porque nós estamos tendo células virtuais. Aliás, estamos começando a voltar com as nossas células presenciais. Por quê? Porque tem muito propósito nisso. Porque se nós não tivermos pequenos grupos, uma igreja como essa, uma igreja de multidões, ninguém será acompanhado, ninguém será conhecido, ninguém será de fato pastoreado. É por isso que nós dizemos, e se você está chegando aqui agora, compreenda logo isso, que você pode estar aqui todos os domingos participando desse culto, mas se você não se inserir e não se comprometer com uma célula, você ainda não faz parte dessa igreja. Porque a única maneira que nós temos para cuidar das nossas ovelhas é através dos pequenos grupos. E nós queremos cuidar de vocês. Não me basta ter um auditório aqui no domingo à noite e saber que há centenas ou talvez até milhares de pessoas me acompanhando pela internet. Isso não atinge o meu ideal como pastor. O Senhor me mandou cuidar de vocês. Tudo tem propósito. Amém? E eu poderia gastar todo o tempo que eu tenho falando de estruturas da igreja, cujo propósito é tão importante, e às vezes não sabemos. É possível que alguém já esteja aqui nessa casa há meses ou até anos e nunca passou pela escola de crescimento.
E ao desprezar essa oportunidade, ou não reconhecer o valor dessa oportunidade, essa pessoa está tendo o seu crescimento espiritual profundamente comprometido, porque na escola de crescimento nós recebemos todas as bases para todas as áreas importantes da nossa vida. Diga comigo, a vida da igreja tem propósitos. Tudo, amados, tudo na igreja, mesmo as estruturas mais simples e habituais, tem um objetivo. Lendo esse texto, eu deduzo também que a vida da igreja apresenta oportunidades únicas. Porque o texto continua dizendo, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato. Presta atenção, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, como sempre faziam. De novo. De novo, e de novo. Mas no meio dessa rotina, havia uma novidade. Havia algo diferente. Ninguém menos do que o apóstolo Paulo estava passando por Troade. E iria ministrar naquele domingo. Eu não sei você, mas eu gostaria muito de participar de uma reunião onde o próprio apóstolo Paulo estivesse pregando a palavra de Deus. Esse homem era tão cheio do Espírito, ele tinha revelações tão profundas. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento que nos abençoa até os dias de hoje. Imagine estar numa reunião em que ele está ministrando a palavra. Quantos gostariam? E diz aqui a Bíblia que Paulo estava naquele domingo, ele não estaria no outro. Há coisas que na nossa rotina acontecem só uma vez ou de vez em quando, e quando nós nos ausentamos, nós perdemos. Eu fico imaginando um crente desconectado que não sabia que o apóstolo Paulo estava em Troade naquela noite. Que prejuízo, não é? E aqui está o casamento entre a rotina e a novidade. Porque embora nós estejamos sempre repetindo certos hábitos e costumes e formas, Deus, Ele visita essas formas e muitas vezes nos surpreende. E bem-aventurados são aqueles que não perdem uma oportunidade. A vida da igreja é uma vida de oportunidades. Você se lembra quando Jesus ressuscitou? Ele apareceu aos seus discípulos. Estavam eles trancados num lugar com medo dos judeus. E Jesus atravessou a parede com seu corpo glorificado. Aliás, um corpo exatamente igual àquele que você vai receber na ressurreição. E Jesus disse no meio deles, paz seja convosco. Mas Tomé não estava ali. Tomé perdeu aquela chance. Depois lhe contaram e ele disse, eu não acredito. Só acredito se eu colocar o meu dedo nas suas chagas. Às vezes perdemos a oportunidade por tão pouca coisa, porque não valorizamos. E na verdade nos esquecemos de que Deus, numa reunião como essa, pode fazer algo tão extraordinário na vida da igreja ou na nossa vida pessoal. E por pouca coisa, porque estamos cansados, ou porque está chovendo, ou porque o nosso time vai jogar na hora do culto, nós perdemos oportunidades. E sabe, querido, eu não estou falando sobre pecar. Você não peca se você não vem a um culto. Você não peca se você fica em casa assistindo televisão. Isso não é pecado. Mas você perde tanta coisa boa. Eu me preocupo nesse tempo, porque eu vejo que muitas pessoas já deveriam estar aqui. E aqui eu me dirijo àqueles que estão acompanhando pela internet. Eu sei que uma parte de vocês está realmente impedida. São pessoas de saúde muito vulnerável, fazem parte de grupos de risco em relação a essa pandemia, evidentes, e por zelo estão ainda se resguardando. E nós compreendemos isso. Mas uma parte daqueles que estão ainda de longe, na verdade estão de longe perdendo muita coisa do que está acontecendo, quando já poderiam estar no meio dos santos. No
no meio da rotina, coisas imperdíveis acontecem. Quantos de vocês aqui não têm um testemunho de ter chegado nesse lugar? Talvez esperando um culto, mas um culto abençoado, como sempre é. Vou receber uma palavra que vai me edificar. Mas de repente o poder de Deus veio sobre a sua vida. Uma cura atingiu você. Agora mesmo, recentemente nós tivemos o Congresso de Mulheres, o Cura, e nós ouvimos alguns testemunhos impactantes de mulheres que foram curadas da esterilidade, não podiam ter filhos. E vieram para o Cura do ano passado. E durante uma das reuniões, Deus liberou uma palavra de cura sobre as mulheres e os casais que não podiam ter filhos. E nós ouvimos alguns dos testemunhos e vimos a foto de uma delas com gêmeos. Mas e se ela tivesse pensado, bem, eu estou desanimada, o testemunho, eu acho que vocês se lembram, ela já havia perdido, se não me engano, 2 gestações. E ela estava bastante abatida. E quando foi convidada para vir para mais um congresso, ela pensou, eu estou tão mal, eu acho que eu não vou. Mas por fim, estimulada pela sua pastora, pela sua líder, resolveu vir. E porque veio, em mais um cura, ela foi abençoada com um milagre fantástico. Sabe, eu não quero limitar o poder de Deus a essas 4 paredes. Eu sei que Deus opera para muito além. Mas eu tenho uma certa dificuldade de enxergar Deus operando na vida daqueles que estão se entregando ao comodismo. Porque uma das coisas que o Senhor gosta de ver para manifestar o seu poder é, de alguma forma, a nossa fé sendo revelada em atitudes. A vida da igreja, ela traz benefícios e preços a serem pagos. O texto diz que Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, ou seja, animava-os, e prolongou o discurso até a meia-noite. Opa, o pregador naquele dia estava muito empolgado, se esqueceu do relógio. Qualquer semelhança não será mera coincidência. Os pregadores costumam se esquecer do relógio, não é verdade, irmãos? Paulo prolongou o seu discurso até a meia-noite. Na verdade, depois nós vamos ver que ele pregou até o dia amanhecer. É que à meia-noite aconteceu algo inesperado. E eu imagino que as pessoas, por mais entusiasmadas que estivessem, eu estaria entusiasmado de ouvir um homem de Deus como esse. Mas elas foram se cansando. Nosso corpo cansa, nossa mente, depois de algum tempo, começa a divagar. É normal, é natural. E às vezes nós vamos ter que pagar um preço para não perder a bênção. Quantos entendem essa expressão, pagar um preço? Eu acho que alguns de vocês pagaram um preço maior hoje. Eu entrei no meu carro, numa garagem coberta, e eu vim até aqui, a porta da igreja. E eu até brinquei com a pessoa que estava me servindo, porque quando eu encostei o meu carro ali na porta, já veio uma dessas servas abençoadas com um guarda-chuva, para que eu pudesse atravessar a calçada. Eu falei para ela, estou me sentindo até importante. Mas eu sei que alguns de vocês saíram de casa com guarda-chuva sobre a cabeça e foram para uma parada de ônibus. E estão aqui nessa noite porque decidiram pagar o preço para estar na presença do Senhor. E eu quero dizer que Deus vai honrar esse investimento. Deus sempre honra os investimentos que nós fazemos, amém? A vida da igreja é linda, irmãos. Eu sou apaixonado por isso aqui. Sinceramente, eu não sei como seria a minha vida sem isso que nós vivemos juntos. Mesmo quando eu saio. Há algumas semanas atrás, eu peguei a Mônica e nós estávamos cansados desse tempo tão chato, tão diferente, presos em casa. E nós falamos, vamos passar 7 dias num lugar bonito. E fomos para o Nordeste. Vamos conhecer Porto de Galinhas. Alguém conhece aqui? Pois eu incentivo que você conheça esse lugar. Muito bom.
Nós desfrutamos tudo que tínhamos direito daqueles dias. Mas quando chegou o domingo à noite, nós estávamos com saudade do que acontece aqui. Nós estávamos num belo resort, mas a melhor programação que nós tínhamos naquele domingo à noite era pegar o nosso celular e nos conectar ao canal da igreja, porque nós gostaríamos, mais uma vez, de estar presentes, mesmo estando distantes. São felizes aqueles que valorizam o que acontece aqui, sim ou não? Porque o que acontece aqui, meu querido, é sobrenatural, por mais normal que pareça. Eu acho linda a descrição, é uma descrição física do lugar. No versículo 8, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele diz que havia muitas lâmpadas naquele cenáculo, onde a igreja estava reunida. E é uma descrição literal, eles estavam numa grande sala, com certeza lotada de gente, sem distanciamento social e sem máscaras. E naquela sala, diz Lucas, havia muitas lâmpadas acesas. Era um ambiente de luz. Isso me inspira porque, não no natural, claro, nós temos muitas lâmpadas aqui, mas no espiritual, eu olho para vocês e eu vejo muitas lâmpadas acesas. Sabe, ele está se referindo àquelas lamparinas que eram alimentadas pelo azeite. Eu olho para muitos de vocês e eu vejo lâmpadas acesas, e é tão bom entrar nesse lugar. Para quem quer buscar a Deus, um ambiente assim, cheio de luz, é o melhor lugar da terra. Agora, para quem quer dormir, não é o ambiente mais adequado. Porque quando a gente quer dormir, a gente quer escuridão, né? E aqui acontece algo que é inusitado, que é triste, que é antagônico, porque com tanta bênção, acontece um acidente. A Bíblia diz que um jovem chamado Eutico caiu do 3º andar abaixo. Estava sentado numa janela e adormecendo caiu e foi levantado morto. Irmãos, isso me chama a atenção, apesar da bênção que é a vida da igreja, há pessoas que caem e morrem. E obviamente eu estou explorando esse texto aqui, essa passagem. Aconteceu literalmente, ele caiu mesmo, ele morreu mesmo. Mas eu estou falando do ponto de vista espiritual. Porque às vezes nós estamos num ambiente onde Deus está operando, onde a palavra está sendo ministrada, onde as rotinas virtuosas estão sendo repetidas. Mas alguns de nós nos desconectamos de tudo isso. Esse jovem chamado Eutico, e é muito interessante porque o nome Eutico significa afortunado. Você sabe o que é uma pessoa afortunada? Uma pessoa abençoada, uma pessoa sortuda. Eu acho que ele pode representar qualquer um de nós, porque todos nós somos afortunados, éramos pecadores perdidos e fomos resgatados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Recebemos o seu Espírito e temos a chama do Evangelho queimando dentro de nós. Somos todos afortunados, sim ou não? Quantos se sentem muito agradecidos pela salvação e pela presença do Espírito Santo em suas vidas? Eu me sinto tão abençoado em fazer parte dessa família que expressa a multiforme graça de Deus todo o tempo sobre mim. Mas apesar de sermos tão abençoados, nós podemos cair e morrer, se nós não cuidarmos do nosso coração. Eutico caiu porque ele fez o caminho inverso ao caminho do fervor. Diz que Eutico estava sentado numa janela. Eu gostaria de explorar essa figura, talvez usar a minha imaginação, provocar a sua também. Quem sabe esse jovem, tempos antes, estava na primeira fila das reuniões. Ele estava com seu caderno e caneta, anotando tudo o que o pastor de Troade estava pregando. Ele era um daqueles que chegava um pouco antes para ficar mais pertinho do altar. Porque se ele se atrasasse, ele teria que ficar lá atrás. Mas algo aconteceu. E Eutico fez um caminho de distanciamento. E agora, nesse momento, nesse culto abençoado, ele estava sentado numa janela, lá no fundão. Quantos aqui conhecem a turma do fundão? Na escola.
Você já viu alguém muito bem sucedido na escola que senta lá no fundão? Você nunca vai encontrar os melhores alunos lá no fundão. A não ser que seja por acidente, excepcionalmente. Porque os melhores alunos, eles procuram estar mais perto do professor. E desculpa aqui, querido, ninguém pode julgar a espiritualidade de uma pessoa pelo lugar que ela se senta no culto. Não é sobre isso que eu estou falando. Talvez você não está sentado aqui na frente porque você chegou um pouco depois. E alguns irmãos mais ligeiros do que você já ocuparam esse lugar. Mas, se nós preferimos, se nós escolhemos ficar o mais distante possível daquilo que acontece no altar, então sim, nós podemos medir a nossa própria espiritualidade. Sabe, os que vão crescer, os que vão se manter assim, naquele ritmo de glória em glória, não são as pessoas que se permitem ficar distantes. Um dia Pedro decidiu seguir Jesus de longe, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Jesus merece ser seguido de perto. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu não estou realmente falando do espaço físico. Eu estou falando da sede do nosso coração em nos conectar com o que Deus está fazendo, da atenção que nós estamos dando ao mover do Espírito e da palavra, ou se com facilidade nós perdemos o mover do Espírito Santo simplesmente porque nos distraímos com o celular na mão, mesmo no meio de um culto abençoado. Eutico, que eu quero crer foi um moço fervoroso, agora se sentava nas janelas. E se você está fazendo esse caminho, ouça, é uma exortação, é uma palavra em amor. Eu quero me dirigir àqueles que estão aqui nesse lugar, mas eu quero me dirigir àqueles que estão acompanhando essa palavra. E talvez você nem ao vivo esteja acompanhando essa palavra, porque agora você se acostumou a, no melhor dia, pegar um pouco, desprezar o louvor e todas as outras coisas e ir direto à palavra, porque a internet lhe permite isso. Você está se sentindo muito confortável em fazer essas seleções, mas eu estou aqui em nome de Jesus dizendo que você está correndo um grande risco, porque você está se distanciando do altar. Você está dando espaço para que o seu coração esfrie em relação às coisas que Deus está fazendo. Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 11, ele diz: no zelo, no cuidado, na responsabilidade. Aqui ele está falando de zelo espiritual. No zelo não sejais remissos. Você sabe o que é remisso? Econômico. Não economize no zelo, seja zeloso com as coisas de Deus. E ele continua dizendo: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não sirva a Deus com frieza, não sirva a Deus com desinteresse. Eutico caiu e morreu porque fez o caminho inverso ao caminho do fervor e do zelo, e porque ele se permitiu desconectar. Diz que ele, adormecendo, provavelmente tudo começou com um cochilo. Foi um cochilo, quem sabe ele estivesse cansado. Às vezes eu me sinto cansado, irmãos. Eu me sinto cansado fisicamente, eu me sinto cansado emocionalmente. Todos nós vivemos essas lutas, sim ou não? A questão é se nós vamos nos entregando. Ele adormeceu num ambiente cheio de luz, onde Deus estava fazendo tanta coisa. Eutico adormeceu, se desconectou. E às vezes nós achamos que nos desligar do que Deus está fazendo, do que a igreja está vivendo, é um processo natural, até um direito nosso. Às vezes nós pensamos: não, mas eu não estou com aquele gás todo. E eu sei que na semana passada eu não estive na minha célula, e nessa semana eu não estou afim, mas poxa, eu tenho trabalhado tanto.
Foi só um pecado que eu cometi, mas dessa vez eu não vou confessar, eu não vou buscar ajuda. E nós vamos fazendo concessões. Passamos a selecionar os cultos que vamos participar, um domingo sim, outro não, outro sim. E na medida em que nós vamos permitindo que o nosso coração se desconecte, nós vamos enfraquecendo. Quem está me entendendo? Eu estou fazendo esse alerta porque, veja bem, eu tenho percebido nos cultos da igreja que há muita gente acesa, que há muita gente apaixonada, que há gente que está conectada ao altar, está movendo com Deus, está produzindo, está evangelizando. Mas eu tenho percebido algumas das minhas ovelhas sonolentas na sua vida espiritual. Elas estão muito devagar. E o diabo resolveu trabalhar essa questão da pandemia para que nós nos desculpemos, dizendo que a vida está em marcha lenta mesmo. Ei, querido, a vida só está em marcha lenta para quem decidiu andar devagar. Porque aqueles que decidiram conquistar e vencer estão acelerando já, não estão esperando, não estão, colocando a sua expectativa numa vacina ou qualquer outra coisa, porque Deus já é conosco para prosperarmos nessa terra. Um sono fatal. Eutico morreu porque ele permitiu que esse processo de esfriamento se aprofundasse. Diz que ele adormecendo profundamente. Como eu disse, provavelmente tudo começou com algumas desligadas, alguns cochilos. Mas chegou o momento em que esse rapaz, esse crente, no meio de uma igreja abençoada, estava dormindo profundamente. E pior, numa janela. Ele estava na divisa entre o santo e o profano. À frente dele as luzes, à frente dele a ministração apostólica, à frente dele o mover da igreja, e às suas costas as trevas do mundo. E ele estava na divisa. Posso te dar um conselho? Nunca fique na divisa. Nunca suba no muro achando que você pode se equilibrar. Eu sempre digo que o muro é território do inimigo. No muro você é atingido, do muro você cai. O que eu estou tentando transferir para o seu coração é: vem para o meio, vem para frente, vem para o altar, vem para dentro, vem mover com Deus. Amém? É para o seu bem, porque se você adormecer profundamente, você vai cair. E Eutico, apesar de estar na igreja, ele já não recebia absolutamente nada do que se passava ali. Quando ele dormiu profundamente, ele perdeu a sintonia. O que Deus estava fazendo não tocava. Ele estava lá ainda. Ele ainda estava ali. Mas as coisas não estavam entrando na sua mente e no seu coração. É muito complicado quando nós estamos de corpo presente, mas o nosso coração já não se empolga, o nosso coração já não se interessa, o nosso coração já não reage à palavra. Nós ficamos mais preocupados com o relógio do que com o conteúdo do que Deus está nos falando. São sintomas de que nós estamos num sono espiritual. Nós vamos encontrar na palavra de Deus vários exemplos de que o sono espiritual pode trazer uma tragédia. Olhe para a vida de Elias, olhe para a vida de Jonas, homens que dormiram na hora errada. Quem está comigo? Eutico morreu porque ele permitiu que esse processo se aprofundasse, e porque ele perdeu a capacidade de perceber a riqueza daquele momento. Gente, presta atenção. Era o apóstolo Paulo quem estava ministrando. Mas Eutico dormiu. E o que nós vemos aqui é que a alegria da igreja foi interrompida. Porque ele caiu. Caiu do terceiro andar.
Foi um susto. Imagine um acidente desse. Tem que parar tudo. Paulo para de pregar, todos correm. Ele é levantado morto. Aquele ambiente de tanta espiritualidade, alegria e revelação foi contaminado por uma tristeza. E às vezes é isso que nós sentimos, porque estamos tão abençoados, mas de repente ouvimos falar de alguém que caiu. Ou pior ainda, ouvimos falar de alguém que caiu e morreu espiritualmente, abandonou a fé, está longe, não quer nem nos receber. E a vida abençoada da igreja é afetada. Ainda bem que nessa história em particular houve uma restauração. O apóstolo Paulo desceu e abraçou o corpo daquele rapaz morto e profetizou sobre ele. Realmente eu entendo assim, ele estava morto. E Paulo disse: a vida está nele ainda. Foi uma palavra profética liberada e ele ressuscitou. E a alegria da igreja voltou, ele foi restaurado. E eu acho que ele não foi para casa dormir. Eu acredito que ele saiu da janela e veio para frente, sentou no chão. E Paulo ficou mais empolgado ainda depois desse milagre. E resolveu pregar então até o dia raiar. Fique tranquilo que eu não vou seguir o mesmo exemplo hoje. Eu já estou terminando. Mas sabe, queridos, essa palavra tem o propósito de, em primeiro lugar, nos fazer valorizar o que acontece aqui. Domingo após domingo. Quantos valorizam? Valorizar é não apenas ter a consciência do que acontece, mas é pagar o preço para estar presente. Está na hora de pagar o preço. E muitos de vocês estão pagando o preço e estão sendo beneficiados pelo preço que pagam. Estão crescendo na fé. Valorizar o de novo, valorizar o novo, valorizar as oportunidades. Em segundo lugar, o propósito dessa palavra é que você faça uma avaliação de quanto fogo há no seu coração. E se uma dormência, uma letargia, um desinteresse não está crescendo dentro de você. Se você não está fazendo o caminho de Eutico aos poucos, você está se distanciando do altar em direção à janela, em direção à fronteira, em direção ao mundo. Cuidado, porque nem todos os que caem do terceiro andar são ressuscitados. E em terceiro e último lugar, o propósito dessa palavra é nos encher de compaixão por aqueles que estavam aqui entre nós e nesses últimos meses caíram. Nós podemos condená-los, nós podemos dizer, são vacilões, não deixam de ser. Mas nós podemos amá-los. E nós podemos fazer o esforço que Paulo fez para abraçá-los, para esquentar o coração deles de novo. E para que através do nosso amor e do nosso interesse, a vida volte. E eles voltem a se alegrar conosco na casa de Deus. Talvez você conheça alguém que durante esse período se afastou da igreja. Se afastou mesmo. Porque há pessoas que não estão vindo, são pessoas idosas, doentes, e algumas que poderiam estar aqui, mas se sentem inseguras. Eu tenho procurado estimulá-las a vencer essa insegurança, mas não posso fazer por elas. Mas elas não estão presentes fisicamente, mas estão conectadas todos os domingos, estão recebendo a palavra, estão na célula, então estão ligadas, menos mal. Mas talvez você conheça alguém que se desconectou completamente, caiu. Eu quero pedir, faça o esforço de abraçar essa pessoa e tentar trazer de volta a vida. Quem sabe a nossa alegria será restaurada em relação a esses irmãos. Amém? Quantos recebem essa palavra? Por favor, fiquem em pé. Eu quero crer que no próximo domingo vai haver uma disputa acirrada por esses primeiros lugares aqui. Eu acho que todo mundo entende a minha palavra, não é? É impossível que essa casa esteja cheia e que muitos não tenham que, por falta de opção, se sentar mais distante. Não é esse o problema. Se você está lá na última cadeira, mas está conectado ao que Deus faz, e o seu coração está ardendo, e você está
de fato sincronizado e sintonizado com o Espírito Santo, você é daqueles que não cairão. Ao mesmo tempo que, se você estiver aqui na primeira fila, olhando para o seu celular e tentando acompanhar cada mensagem de WhatsApp que chega, ou saber como está o resultado do jogo do seu time, enquanto você deveria estar cultuando a Deus, talvez somente a tua presença física esteja perto, seu coração está longe. Eu acho que todo mundo entendeu. O que acontece aqui é rico demais para a gente perder. Quem concorda com isso? Diga: o que acontece na casa de Deus é rico demais para a gente perder. Diga: a janela não é o meu lugar. Eu sou do altar. Amém? Glória a Deus. Aleluia.